Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos resolver mais um simulado do currículo da cidade de São Paulo para se preparar para o concurso PAFE. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E além disso, se você está se preparando, é claro, para o concurso PAFE da Prefeitura de São Paulo, eu tenho os resumos do caderno currículo da cidade, dos cadernos orientadores, valor R$ 20. Também tem o resumo dos autores e legislação, também valor R$ 20. Também tem o cronograma para estudos, que custa R$ 5. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone do WhatsApp para contato para a compra das apostilas ou o grupo do WhatsApp também para compras, tá? Também se você está procurando um curso online para se preparar para o concurso PAFE, eu tenho o do IBK Curso, que inclusive eu sou professora, tem até alguns vídeos aqui no canal com algumas aulas. Vai ficar também no comentário fixo o link para comprar o curso, valor R$ 400, divide 12 vezes o cartão no sistema Hotmart. E para quem vai fazer o concurso do cargo professor de matemática, tem uma novidade lá no IBK, agora estão com o curso da parte específica de matemática, também vou deixar o link para estarem adquirindo, tá? Para o pessoal que é professor de matemática, certo? E também vai ficar aqui no comentário fixo o grupo do Telegram para estudos, que quase todo dia eu posto dicas lá, e a novidade também que agora vai ter grupo do Facebook, vou deixar o link também para vocês entrarem no grupo do Facebook, que quase todos os dias também eu vou estar postando alguma dica, certo? Agora, vamos lá para a tela para resolver o simulado, lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o link para download, certo? Vamos lá? Aqui na tela eu estou com o simulado, são 10 questões do currículo da cidade, da parte introdutória do currículo, que é aquelas 60 páginas que vocês encontram nos cadernos do ensino fundamental. E também boa parte também dessa parte introdutória também se encontra no caderno da educação infantil, tá? E é muito importante vocês, já falei aqui várias vezes no canal, se apropriarem muito bem dessa parte introdutória do currículo da cidade. Que vocês se apropriando dessa parte introdutória para vocês conhecerem o que é o currículo, quais são as concepções da rede da Prefeitura de São Paulo, por que ela é organizada assim, qual é o perfil do professor que eles querem, você vai se dar muito bem para responder as questões das demais componentes curriculares, ou até mesmo da educação infantil, ou da EJA, ou da educação especial, também para as discursivas e até mesmo pensando mais na frente na prova prática, tá? Então, vamos responder aqui a primeira questão. 1. Considerando o texto introdutório do currículo da cidade, os desafios que fundamentam a educação integral são... qual que é o desafio da educação integral? Lembrando que a educação integral é diferente de educação de tempo integral, que é aquela que os estudantes, as crianças ficam mais tempo na escola. Geralmente fica o dia inteiro na escola. Não, quando a gente pensa em educação integral, a gente pensa em formar cidadãos tanto na sua parte física, emocional, cognitiva, formar o cidadão em todos os aspectos sentidos, saindo daquela fala, né, que se tem até hoje, né, que alguns falam que a educação vem de casa e aqui na escola você vem aqui para aprender português, matemática, história, geografia e afins. Não é isso. A escola ela também educa, assim como a família, forma como um todo. Então, qual que são os desafios que fundamentam a educação integral? Seria A, competitividade e qualidade total? Pelo aquilo que eu acabei de falar, não, né? B, emancipação e autonomia social? Autonomia social, a gente não vive em colaboração social, né? C, direitos e deveres de todos? D, cultura de paz, direitos humanos, democracia, ética e sustentabilidade? Ou E, diversidade e inclusão? A C até ela tá certa e a E também, mas a questão mais completa quando a gente fala nos fundamentos da educação integral é a D, que a gente quer também formar cidadãos de cultura de paz, que respeita os direitos humanos, democráticos, éticos e outro coração aqui desse currículo, já embasado na Agenda 2030 da ONU, que é a sustentabilidade. Então, a resposta correta, a mais completa aqui, é a letra D, certo? Agora, a questão 2.
De acordo com o currículo da cidade, é correto afirmar que são conceitos orientadores desse documento. O currículo da cidade tem uma tríade, 3 palavrinhas que fundamenta ela toda, é o seu espinho dorsal. E qual que é esse espinho dorsal? Seria A, educação inclusiva, educação étnico-racial e educação integral? B, educação integral, educação inclusiva, equidade? C, educação integral, equidade, educação democrática? D, educação integral, educação democrática, educação contemporânea? E, educação integral, educação inclusiva. Você vê, essa questão aqui, ela foi elaborada por mim, mais ou menos embasando na FGV, nesses joguinhos de palavras, né? Então, toma muito cuidado na hora da prova para vocês não se embaralharem. Então, esses 3 eixos, essa espinha dorsal, eu vou voltar até aqui na minha apostila, lembrando, né, que eu tenho 2 apostilas, né, que eu vou até mostrar aqui a capa rapidinho para vocês. Que essa apostila no módulo 2, né, se encontra os cadernos do currículo da cidade, os cadernos orientadores, né, que vai ser cobrado na prova da FGV. Essa aqui é azul. Também tem essa daqui, que é dos autores, legislação e documentos institucionais da prefeitura, que engloba o módulo 1 e 2, né? Então, eu vou aqui na apostila, né, do currículo da cidade, na página 43 da minha apostila, que é da parte introdutória, que é a tríade do currículo. Qual que é ela? A equidade, a inclusão e a educação integral. Equidade, tratar diferente aquilo que aparece desigual, ao ponto de partida para promover a justiça social e a igualdade. A inclusão, respeitar e valorizar a diversidade, a diferença. Aqui a inclusão não é só referente aos estudantes especiais, né, com deficiência, como também é preciso ter inclusão social, étnico-racial, gênero, regional e etc. E a educação integral, que eu já falei, que não é escola de tempo integral, que aumenta a carga horária, mas a educação para o desenvolvimento global do sujeito, intelectual, físico, emocional, social, conectivo e moral. Então, a resposta correta da questão 2 é a alternativa B, educação integral, educação inclusiva e equidade, certo? Questão 3. Os eixos estruturantes organizam os lacuna de cada componente curricular, agrupando o que os professores precisam ensinar em cada ano do ensino fundamental. O currículo da cidade define seus eixos estruturantes em função da natureza e das especificidades de cada componente curricular, observando níveis crescentes de abrangência e complexidade, sempre em consonância com a lacuna e possibilidade de aprendizagem dos estudantes. Na proposta curricular, os eixos são trabalhados de forma lacuna, com a finalidade de permitir que os estudantes tenham uma visão mais ampla de cada componente, as outras disciplinas, né? Outra também questão que a FGV adora é elaborar questões que têm lacunas para preencher. Então, vamos preencher essas lacunas aqui. Escolha a alternativa que completa corretamente o texto acima. Então, seria A. Vamos ver para a primeira lacuna. Os eixos estruturantes organizam o quê? Objetos de pensamento, objetos de conhecimento, objetos de estudo, objetos de conhecimento. A C a gente já poderia cortar e a A também, a gente fica entre a B e a C. Objetos de conhecimento. O que são os objetos de conhecimento? Nada mais é do que os conteúdos, objetos de conhecimento e os conteúdos é a mesma coisa. O conteúdo, eu vou trabalhar produção de texto. O que é o conteúdo? É o texto. Qual é o objeto de conhecimento? O texto. Então, objeto de conhecimento. De cada componente curricular, agrupado que os professores precisam ensinar em cada ano de ensino fundamental. O currículo da cidade define seus eixos estruturantes em função da natureza e das especificidades de cada componente curricular, observando níveis crescentes de abrangência e complexidade, sempre em consonância com o quê? Daí vamos ver aqui, a gente ficou entre a B e a C, né? Seria faixa etária ou visão? De acordo com a faixa etária, né? Então, o
objeto de conhecimento tem que estar de acordo com cada faixa, com cada ciclo de aprendizagem. Então, um texto que eu vou ensinar lá no primeiro ano é uma coisa, que eu vou ensinar no segundo, terceiro ano é outra. Então, de acordo com a faixa etária. Possibilidade de aprendizagem dos estudantes, né? Na proposta curricular, os eixos são trabalhados de que forma? De forma articulada, né? Então, a gente chama aqui, que é a B, né? Tem que ser trabalhada de forma articulada, com a finalidade de permitir que os estudantes tenham uma visão mais ampla de cada componente. Então, aqui eu já estou falando da questão da interdisciplinaridade. Conversar, né, vários componentes. Posso fazer um projeto, uma sequência didática trabalhando língua portuguesa, com artes, com história, e tudo se conectando, se articulado. O currículo da cidade baixa muito na tecla dessa questão da interdisciplinaridade, certo? Então, a resposta certa da questão 3 é a B, objeto de conhecimento, faixa etária e articulada. Questão 4. No currículo da cidade de São Paulo, os componentes curriculares da área de linguagem são compostos por... Vamos lá. Letra A, língua portuguesa, arte, língua inglesa, educação física. B, língua portuguesa para surdos, arte, língua inglesa, língua brasileira de sinais, libras e educação física. C, língua portuguesa para surdos, arte, língua inglesa, educação física. D, língua portuguesa, língua inglesa e artes. E, língua portuguesa, língua inglesa, educação física e libras. Então, vamos lá para essa questão, prestar muita atenção nela, tá? Se a pergunta fosse em relação à BNCC, lembrando que a BNCC não vai cair na prova, não está na bibliografia, por que não está? Porque o currículo da cidade já segue a BNCC. Todos os currículos municipais ou estaduais são obrigados a seguir o que está na base comum da BNCC. E depois o estado e os municípios vão incluir a sua parte diversificada, suas particularidades do município. Então, como a prefeitura já segue a base comum, não tem o porquê de estar cobrando também a BNCC. Por isso que a BNCC não está na bibliografia, tá? Mas se tivesse, estaria certo, se falando da BNCC. Porém, a prefeitura de São Paulo, ela segue, né, a BNCC, então ela vai garantir a língua portuguesa, ela vai garantir artes, né, na área de linguagens, tá? Lembrando que a BNCC é dividido os componentes curriculares por áreas de conhecimentos, área de linguagens, área de matemática, área de ciências naturais, área de ciências humanas, e dentro das áreas está articulado os componentes curriculares, as disciplinas, né? Então, a cidade de São Paulo garante, né, na área de linguagens, a língua portuguesa, artes, língua inglesa e educação física. Porém, devido à sua parte diversificada, ela acrescentou mais 2 componentes curriculares dentro da área de linguagens, que são a língua portuguesa para surdos e a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, a resposta correta é a letra B, tá, gente? São Paulo, inclusive, né, na minha apostila também vocês encontram, e está sendo cobrado na bibliografia da prova, os cadernos do currículo da cidade da língua portuguesa para surdos e da língua brasileira de sinais, tá? Então, São Paulo tem essa particularidade, inclui dentro da área de linguagem esses 2 componentes curriculares que só tem na Prefeitura de São Paulo, a Libras e a língua portuguesa para surdos, certo? Questão de número 5. Um dos principais aspectos da organização do currículo do ensino fundamental então, como é organizado o currículo de ensino fundamental? Seria a letra A, ciclos de aprendizagem, B, avaliação formativa, C, educação integral, D, educação de tempo integral, ou E, integração curricular. Daí eu vou voltar lá na minha apostila, na página 51, como é organizado o currículo. Ele é organizado por ciclos de aprendizagem. Então, a gente vai ter os ciclos de alfabetização, que engloba o 1º ao 3º ano do ensino fundamental, que é o ciclo que vai garantir, né, que as crianças se alfabetizem, né, que também construa o seu letramento.
Depois a gente tem o ciclo interdisciplinar, que vai do 4º ao 6º ano, que principalmente a principal característica desse ciclo interdisciplinar é a docência compartilhada. Lembrando que eu não tenho certeza se na rede ainda continua essa docência compartilhada. Conversei com alguns professores, parece que não está mais acontecendo isso na rede, mas tem que seguir o que está aqui no currículo, que é o que está sendo cobrado na prova. Então aqui diz que tem a docência compartilhada, que é a articulação dos professores polivalentes, no caso nós PEIFs, né, no 4º e no 5º ano, com os professores especialistas, né, o do professor fundamental 2 e médio de língua portuguesa e matemática. E o outro ciclo que não cabe a gente, porque o PEIF ele só vai trabalhar do 1º ao 5º ano, então ele só vai pegar o ciclo de alfabetização e o ciclo interdisciplinar, mas é importante saber que também existe o 3º ciclo, que é o ciclo autoral, e principalmente para o pessoal do fundamental 2 e médio, né, que o ciclo autoral é do 7º ao 9º ano, e a principal característica dele é que nesse ciclo os estudantes eles vão fazer os trabalhos colaborativos de autoria, que é uma espécie de TCC dos anos finais do ensino fundamental, tá? Então a alternativa correta, voltando aqui para o simulado, é a letra A, tá? Ciclos de aprendizagem. Por ciclos de aprendizagem que é organizado o currículo da cidade de São Paulo. Lembrando que nada impediria, por exemplo, ser articulado por séries. Na própria LDB diz que você pode organizar por séries, por módulos, mas a Prefeitura de São Paulo prefere organizar por ciclos. A alternativa correta, letra A. 6. Qual é uma das concepções de currículo do documento da cidade de São Paulo? Então, quando a gente fala da concepção de currículo, tá? O que São Paulo pensa? Que o currículo A deve ser padronizados? B, plurais, C, fragmentados, D, dispensáveis ou E, manuais de prática. Currículo não é manual de prática, não é uma receita de bolo. São orientadores para você orientar o seu trabalho, mas você não vai seguir a risca o que está no currículo, porque, como diz na própria Constituição, você tem liberdade de concepções pedagógicas, né? Então, como professora, eu tenho liberdade. Porém, eu tenho que também seguir as orientações. Então, é um meio termo que eu vou fazer ali. Então, voltando ali de novo na minha apostila, eu vou vir aqui na página 45, que é as concepções do currículo. Então, tem algumas concepções aqui desse currículo que São Paulo acredita. Primeiro, que os currículos são plurais, tá? Então, a gente já matou aqui que é a alternativa B da questão 6. Currículos são plurais. Mas voltando lá na apostila, os currículos são plurais, significações produzidas a partir dos contextos, interesses e interações que permitem a diversidade dos autores das ações. Então, todos vão participar do currículo, professor, gestão, os próprios estudantes, a comunidade escolar. Os currículos são orientadores, que eu acabei de falar, então não é uma receita de bolo, e sim traz discussões temáticas, conceituais, procedimentais e valorativas para o ambiente escolar, orientando a tomada de decisões sobre a aprendizagem até a racionalização dos meios para obtê-las e comprovar seu sucesso. Sacristã. Os currículos não são lineares, é um conjunto de aprendizagens concomitantes e interconectados, ligados ao dia a dia da prática pedagógica. Então, não é uma linha que tem que se seguir. Eu posso voltar várias vezes, várias questões. Ele é inspirar o currículo. Currículos são processos permanentes e não um produto acabado, então sempre o currículo, claro, vai ter uma mudança radical, mas eu, como professora no meu dia a dia, do meu trabalho, eu posso fazer ajustes de acordo com as necessidades da minha turma, e professores são protagonistas do currículo, porque ele que vai fazer a gestão curricular, os ajustes necessários, e o currículo tem que ser centrado a quem? Aos estudantes, certo? Agora vamos lá para a questão 7. No currículo da cidade, a educação inclusiva é aquela que tem como propósito essencial promover o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as suas dimensões intelectual, social, emocional, física e cultural. B. Busca fortalecer políticas de equidade, explicitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. C. Respeita valores de diversidade e diferença, reconhecendo o modo de ser e pensar e de aprender de cada estudante, proporcionando desafios adequados às suas características
biopsicossociais. D. Organiza o currículo e ciclos de aprendizagem para atender os estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado. E. Valoriza a diversidade e reconhece a necessidade de adequação do currículo para fomentar a diferença em detrimento da igualdade. Vamos lá para a letra A. Tem como propósito essencial promover o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando suas dimensões intelectual, social, emocional, física e cultural. A gente acabou de ver que isso aqui engloba educação integral, então não está falando aqui de educação inclusiva, então A não é. B. Busca fortalecer políticas de equidade, explicitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Não, aqui a gente está falando da equidade, não da inclusão. Vamos pular C, vamos para D. Organiza o currículo em ciclos. Foi a questão 6, né? A organização do currículo. Então, aqui não é para atender os estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado. Sim, porém, não é adaptar o currículo aos estudantes com necessidades especiais. Os estudantes com necessidades especiais precisam aprender as mesmas coisas do currículo igual um estudante que não tenha deficiência. Ou então, que quando a gente fala de educação inclusiva, da questão ética, da questão social, todos têm que ter acesso ao currículo, porém, a gente pode fazer alguns ajustes para, de acordo ali com as necessidades, poder ter acesso a esse currículo. Então, a D também não é. E valorizar a diversidade e reconhecer a necessidade de adequação do currículo, também nada disso de adequação. Então, a resposta certa, mais completa aqui, é a C, respeitar os valores de diversidade e diferença, reconhecer o modo de ser e pensar e aprender de cada estudante, proporcionar desafios adequados de acordo com as suas características psicossociais. Tanto bio, né, caso as crianças com deficiência, ou sociais, né, questão social, econômica, regional, cultural, enfim. Então, a alternativa correta da 7 é a letra C. Questão de número 8. Na matriz de saberes, o pensamento científico, crítico e criativo possibilita ao estudante saber acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, pensamento científico, crítico e criativo. Para quê? Lembrando, né, para quem não sabe, para quem não se lembra, na BNCC a gente tem, né, as 10 competências e habilidades. No currículo da cidade, a gente tem quase a mesma coisa, que é chamada matriz dos saberes. São 9 matrizes dos saberes. Aqui na questão, está perguntando a primeira aqui, que é o pensamento científico, crítico e criativo. E aqui na apostila, tem aqui, por exemplo, pensamento criativo, científico, né, crítico e criativo, para saber, né, e para que ele serve. Então, as matrizes de conhecimentos é a organização de tudo aquilo que a Prefeitura de São Paulo quer que seus estudantes, crianças e estudantes, aprendam ao longo de toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, que querem de habilidades e competências desses cidadãos, tá? Então, quando a gente pensa na matriz dos saberes do pensamento científico, crítico e criativo, ele serve para quê para os estudantes? Seria A, inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos. B, agir com flexibilidade sem preconceito de qualquer natureza. C, agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar, respeitar princípios de convivência. D, observar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade. E agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar, promover os direitos humanos e ambientais. A resposta aqui mais completa, quando a gente pensa no pensamento científico, crítico e criativo, é a letra D. Então, os estudantes têm que não só questionar, mas investigar as causas científicas, saber porque os fenômenos da natureza acontecem, tudo tem uma causa, tem um porquê, testar hipóteses, refletir, interpretar e ter ideias e fatos com profundidade, não coisas rasas, fake news, né? Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Inclusive, é muito importante vocês comerem, colocar na casa de vocês mapas mentais, colocar o que serve cada uma que são as matrizes, o que serve cada uma das matrizes, para quê, para saber
porque, por exemplo, na prova de ATE, um dos 3 estudos de caso foi em relação à matriz dos saberes. Então, talvez, na discursiva, possa cair uma discursiva em relação à matriz dos saberes. Então, é importante vocês comerem, se aprofundarem nas matrizes dos saberes, certo? Agora, a questão 9, também da matriz dos saberes. Leia as afirmações sobre a matriz dos saberes do currículo da cidade. Então, vamos para 3 sentenças aqui, ó. 1. Conhecer e cuidar do seu corpo, mente e emoções, ter autocrítica, conhecer seus limites, interesses, estabelecer objetivos de vida, gerir suas emoções e comportamentos. 2. Organizar-se, definir metas e preservar para alcançar seus objetivos, para agir com responsabilidade. 3. Descobrir possibilidades diferentes e criar soluções para desenvolver. 3. Descobrir possibilidades diferentes e criar soluções para resolver problemas individuais e coletivos e agir de forma propositiva em relação aos desafios contemporâneos. Cada uma dessas 3 sentenças é uma matriz de saberes. Agora, assinale a sequência que corresponde às afirmações seguintes, qual são essas matrizes de saberes. A1 seria qual matriz de saberes? Quando a gente fala do cuidado do seu corpo, mente e emoções. A gente está falando aqui da matriz do autoconhecimento e do autocuidado, tá? Então, a gente já cortaria a B e a C. Na 2, quando a gente fala de organizar-se, definir metas e perseverar para organizar seus objetivos, para agir com responsabilidade, a gente está falando aqui da matriz dos saberes, da autonomia e da determinação. E da 3, de descobrir possibilidades diferentes de criar soluções para resolver problemas individuais e coletivos, a gente está falando da resolução de problemas. Então, a alternativa correta é a letra E. Ah, mas como eu vou decorar tudo isso da matriz dos saberes? Você não precisa decorar, você precisa entender. E também ligar, fazer um jogo de palavras aqui. Por exemplo, a 1 estava falando do cuidar do corpo e da mente, então eu logo vou associar aqui que se trata de autocuidado, né? Se eu estou falando aqui da 2, de perseverar, eu estou falando aqui de determinação. Perseverar e determinação são sinônimos. Resolução, quando eu falo aqui da 3, de resolver problemas, é claro que eu estou falando aqui de resolução de problemas. Então, eu fazer essa jogada aqui de palavras e sinônimos, eu não preciso também decorar a matriz dos saberes. Eu também consigo resolver esse tipo de questão aqui, certo? Então, precisa também ter essas sacadas, tá? Agora, a gente vai aqui para a última questão. Questão 10. Ao considerar a organização do currículo da cidade, é composta de eixos, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que podem ser assim explicados. Então, aqui tem as lacunas e a gente vai preencher essas lacunas aqui. Então, vamos para A. Lacuna organiza os objetos de conhecimento de cada componente curricular, agrupando o que os professores precisam ensinar a cada ano do ensino fundamental. Deixa eu só arrumar aqui. 28. Então, vamos preencher cada lacuna aqui. Vamos lá. A. Lacuna organiza os objetos de conhecimento de cada componente curricular, agrupando o que os professores precisam ensinar a cada ano do ensino fundamental. Aqui eu estou falando dos eixos. Eu vou até voltar aqui para minha apostila. Deixa eu ver a página aqui. Vou voltar aqui na página 64. Aqui essa tabela eu não coloquei todo na apostila, mas vocês encontram também no currículo da cidade. Vocês não precisam decorar todas essas tabelas aqui, que é a mesma tabela que você encontra na PNCC, que organiza os códigos, né? Então, eu só trouxe a primeira parte aqui na apostila para vocês saberem. Os eixos, ele vai organizar os objetos de conhecimento, que eu falei já atrás que os objetos de conhecimento são os conteúdos. Então, aqui, por exemplo, na língua portuguesa, aqui, eixo, prática de produção de textos escritos. Então, aqui ele vai organizar todos os objetivos de conhecimento, os conteúdos, né, relacionados ao texto, a produção escrita de texto, tá? Então, aqui na A é eixo.
A B, lacuna, são elementos orientadores do currículo e têm a finalidade de nortear o trabalho do professor, especificando de forma ampla os assuntos a serem elaborados em sala de aula. Então, aqui é os objetos de conhecimento, é os conteúdos. Então, aqui, ó, um dos objetos de conhecimento aqui que eu falo da produção de textos escritos, capacidade relativa à prática de produção de texto. E a última lacuna é o conjunto de saberes que os estudantes da RME deve desenvolver ao longo do ensino fundamental, que é os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá aqui no meio, ó, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é aqui vem os códigos, aqui tem os objetivos. Para que eu quero que os estudantes aprendam produção de textos escritos? Então, por exemplo, reconhecer características de contexto de produção, recuperar, criar e pesquisar, e assim por diante. E aqui no último, não está na questão, mas vocês encontram também na tabela, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é as ODS lá da ONU, que também vai estar ligado os objetivos e os objetos de conhecimento e os eixos, tá? Então, a alternativa correta é a A, eixos, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, a alternativa correta da 10 é a letra A, certo? E só para lembrar, vai ficar na descrição do vídeo o link para download desse simulado, tá? Que é gratuito. No final tem o gabarito certinho, tá? Também o link aqui do canal para quem for inscrito acessar. E meu telefone de contato WhatsApp para adquirir as apostilas, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, pessoal!